Ômega Web Rádio. Bom dia, começando mais o programa 3 em pauta aqui na Ômega Web Rádio, nesta quarta-feira, dia 29 de setembro de 2021. Um grande abraço a todos, desde já chamo a vocês, obrigado pela audiência, seja no tablet, no celular, no computador, onde quer que você esteja acompanhando a gente, seja no Facebook, seja no YouTube. Um grande abraço a todos, sejam bem-vindos, o programa é feito para vocês. Já fica o convite para mandar seu comentário, sua participação, interagir com a gente. Programa 3 em pauta, que tem oferecimento do Laboratório Célula Mata, é presente quando você mais precisa. Tem sua unidade primeira ali no canal 2 e as demais espalhadas aí pela nossa região, né? O Kids, o Prime, o Viva, enfim, unidades aí à disposição do nosso público. O programa de hoje vamos falar de solidariedade. A gente está tão precisando de solidariedade, né? O mundo está tão... A pandemia fez a gente pensar que seríamos mais solidários e fomos por um determinado momento, mas acho que a coisa não se solidificou e muitas iniciativas ficaram pelo caminho, mas tem gente que acredita, aposta e pratica nisso, que a gente vai conversar com a Nel Diniz, a cabeleireira. Nel, bom dia. Bom dia a todos. Ela vai falar de uma iniciativa muito bacana que ela está encampando aí, o espaço do qual ela é proprietária, a gente vai falar disso daqui a pouco, mas antes, vou chamar o nosso parceiro Ted Sartori, que está online. Ted, bom dia. Bom dia, Anderson, bom dia a nossa convidada Nel, bom dia a todos que nos acompanham em mais um 3 em Pauta, ao Marcelo, claro, no comando aí dos botões, e lógico, sempre contando com a sua audiência, com a sua interação, e o programa sempre com muita informação, análise, entrevista, é mais um 3 em Pauta no ar. Maravilha. Vamos para o giro de notícias, lembrando que o nosso querido Zé Carioca já está na CPI para poder dar o seu depoimento, né? Exatamente. Luciano Hang, né, para quem não conhece. Luciano Hang, dono da Avan. E começando com uma notícia ligada aos servidores municipais de Santos, a Câmara Municipal de Santos aprovou em primeira discussão, por 15 votos a 5, o projeto de lei complementar número 30/2021, que dispõe sobre o sistema previdenciário municipal. O projeto altera a legislação previdenciária, aumenta o tempo para a aposentadoria do funcionalismo e obriga os aposentados a contribuírem com o Instituto Municipal de Previdência, o IPREV. O aumento da idade mínima para se aposentar e a redução dos valores de novas pensões fazem parte das mudanças que serão analisadas outra vez pelo Legislativo Santista. Em caso de nova aprovação, o PLC, o Projeto de Lei Complementar, será enviado para a sanção do prefeito Rogério Santos. Detalhe disso, a sessão ontem bastante agitada, né? O pessoal do sindicato dos estatutários servidores esteve lá nas galerias fazendo pressão, vaiavam a cada voto favorável à mudança na legislação previdenciária. Lembrando que foram 5 votos contrários, né? Deixa eu ver se eu lembro de cabeça. Thelma de Souza, Chico Nogueira, Débora Camilo, Benedito Furtado e Audrey Cleis. Esses foram os 5 vereadores que votaram contra a aprovação do projeto. O Roberto de Jesus não estava na hora, e os outros 15 votaram a favor. Até o Rui de Roses, né, que foi presidente da Câmara, agora hoje é o Adilson Júnior, defendendo com veemência ali, com voz forte, né, aquela coisa toda ali, defendendo o projeto abraçado aí pelo prefeito, né, mandado à Câmara. Foi aprovado em primeira discussão, deve ter a votação em segunda discussão na próxima semana já, e sendo aprovado novamente, aí vai para a sanção do prefeito, aí passa a vigorar esse projeto que, convenhamos, estava até conversando com uma servidora pública ontem, é muito ruim, porque a pessoa tem que trabalhar muito mais, vai cobrar de quem, dos aposentados, enfim, para poder cobrir um rombo, ou uma diferença, né, que não é da responsabilidade deles, né? O trabalhador já faz tanto aí, os servidores públicos já fazem tanto aí pela municipalidade, né? E eu não digo nada se essa aprovação aí não acabe redundando numa greve aí proximamente, né? Algum protesto, alguma coisa do tipo, viu, Télio?
Eu não duvido. Aliás, eu não sei se ainda é, mas o filho do Rui de Rosses era ligado ao IPREV. Era presidente do IPREV, se não me falha a memória. E outra coisa, né? Essa realidade dos servidores públicos municipais é uma realidade que, infelizmente, outros trabalhadores da iniciativa privada vivem. Triste realidade de se passar para o contribuinte a cobertura de rombos que não lhes pertencem, que não foram eles que fizeram. Falo pelo meu pai. Meu pai está pagando uma série de descontos da Petros. Meu pai foi funcionário da Petrobras por 16 anos e está sendo descontado de uma maneira absurda. E não é só ele, não. Teve gente, o meu pai sabe, ex-companheiros dele, que o olerite de alguns chegou a zero. Porque zero. Olha, tanto desconto. Para você ver. Diga. Não, só viu o que aconteceu com o Portos também, né? O fundo de pensão do Portos também. Portos já vem acontecendo desde 1900 e nada, né? Só vem se acumulando. Enfim, e agora a conta chegou na prefeitura também. E eu não duvido que isso se espalhe por outras prefeituras da região. Ideia ruim se espalha fácil, né? Exatamente. Ideia ruim é que nem notícia ruim, né? Corre rápido e se espalha fácil. Continuando, né, agora falando de transporte, o secretário executivo dos transportes metropolitanos, o Paulo Galli, e o prefeito de Santos, Rogério Santos, se reuniram na manhã desta terça-feira para acompanhar o andamento das obras do segundo trecho do VLT, o veículo leve sobre trilhos, entre a Conselheiro Neves e o Valongo, em Santos. O encontro foi realizado na sede da prefeitura e contou também com a presença do diretor-presidente da MTU, a empresa metropolitana de transportes urbanos de São Paulo, Marco Antônio Assalve. Após a reunião, foi realizada a fiscalização no canteiro de obras da Avenida Conselheiro Rodrigues Alves, ali perto da Conselheiro Nébias, né, entre a Conselheiro Nébias, para ser mais exato, e a Rua Pércio de Queiroz Filho, juntamente com engenheiros da construtora Queiroz Galvão e equipe técnica de engenharia da MTU. No local estão sendo realizadas obras de implantação de nova rede de esgoto e drenagem. A previsão é de que as obras sejam totalmente concluídas no início de 2023, e o início da operação aconteça no último trimestre de 2022. Aliás, eu acho interessante, só me permite um comentário sobre essas obras do VLT. Foi feita uma obra, já tinha sido feita uma obra ali na Rodrigues Alves, que vai até o Canal 3, e agora estão fazendo ali naquele trecho onde tem o retorno para quem anda de ônibus, onde vira o 10, o 19, o 80, ali está interditado, né? Então o 10, o 19 e o 80 estão fazendo um outro caminho, estão indo pela Luiz Gama, indo pela Silva Jardim, e o 80 virando na Rodrigues Alves, e os outros indo até Afonso Pena, seguindo pela Silva Jardim. E eu acho interessante que as obras do VLT só pensam no VLT, claro, né? Tem uma rua, Pércio de Queiroz Filho, que eu acabei de citar, asfaltaram as ruas paralelas. A Pércio de Queiroz Filho continua cheia de remendos. Como o VLT não vai passar por ali mesmo, né? Dane-se quem mora ali. Enfim. Aquelas reformas, porque vai melhorar, vai melhorar por onde passa. É como você varrer por onde você pisa. Continuando agora a respeito de saúde, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou nesta terça-feira, em vídeo publicado nas redes sociais, que o governo vai iniciar a aplicação de doses de reforço da vacina contra a Covid-19 em pessoas com mais de 60 anos de idade. De acordo com Queiroga, são cerca de 7 milhões de brasileiros nessa faixa etária. A aplicação do reforço é para as pessoas que tomaram a segunda dose há mais de 6 meses, independentemente do imunizante usado no primeiro ciclo de imunização. Até então, essa nova etapa da vacinação está sendo realizada preferencialmente com a vacina da Pfizer-BioNTech. Na falta desse imunizante, a alternativa é usar as vacinas de vetor viral, Janssen ou AstraZeneca. E uma notícia ligada ao trânsito, né? A partir dessa quinta-feira, a Rua da Liberdade, aqui em Santos, passará a ter mão única de circulação de veículos no trecho entre os canais 5 e 4, nesse sentido, né? Do 5 ao 4. A Companhia de Engenharia de Tráfego, a CET Santos, promoverá a alteração visando ampliar a segurança, a explicação da CET, para os usuários e melhorar a fluidez na via. Eu sempre duvido muito dessas explicações, mas tudo bem, a gente compreende as explicações, não sou engenheiro. Do canal 4 até Oswaldo Cruz, a via também funciona com mão única. A modificação no trecho entre os canais 5 e 4, que é um trecho longo, por sinal, ocorre após estudos técnicos. Com dimensão estreita e permissão de estacionamento em ambos os lados, a rua não comportava mais o trânsito de veículos em ambos os sentidos. Material informativo sobre a mudança a ser implementado já foi distribuído a moradores e comerciantes. Na quinta-feira, para ativação do sentido único de direção, a companhia fará reforço da sinalização
e manterá agentes para orientação aos motoristas. Só confirmando, então, a mão de direção da Liberdade ficar do 5 para o 4, sentido 4, né? Isso, exatamente. Não estava dando conta do fluxo, né? Pois é, e a Torres-Homem está dando, porque tem estacionamento dos dois lados, um movimento de carros muito grande, somente à noite ali, bem movimentado. A sinalização é ruim, né? Simplesmente fizeram a rotatória ali na Nabuco de Araújo com a Greenhalgh ali, mas o trecho todo da Torres-Homem é preocupante, sim, entendeu? Então, acho que era bom ampliar esses estudos para outras áreas, para outras ruas também, e fazer as mudanças necessárias. Afinal de contas, companhia de engenharia de tráfego. Então, que sejam soluções engenhosas e práticas aí para melhorar a fluidez e a segurança, principalmente a segurança dos pedestres. Eu gostaria de lembrar os senhores engenheiros da CT que eu imagino que eles conheçam o mapa da cidade de Santos. E entre o Canal 5 e a Avenida Pedro Lessa, não existe só a Rua Liberdade com mão dupla. Como lembrou Anderson, existe a Liberdade, existe a Torres-Homem, existe a Nabuco de Araújo e existe a Alfaia Rodrigues. O motorista não tem obrigação de usar só a Liberdade. Portanto, senhores engenheiros e senhores motoristas, usem mais a cabeça. Afinal, cabeça não foi feita só para usar chapéu nem cartola. Não existe só a Liberdade ali. Por que mudar só a da Liberdade? Por que só isso? Tem 4 ruas. 4! Não precisa dizer mais nada. Para fechar o giro de notícias, o Congresso Nacional promulgou nesta terça-feira a reforma eleitoral estabelecida pela Emenda Constitucional 111. As novas regras já serão aplicadas a partir das eleições de 2022. Aprovada no Senado na semana passada, entre os principais pontos está a contagem em dobro dos votos dados a candidatos negros, índios e mulheres para efeito da distribuição dos recursos dos fundos partidários e eleitoral nas eleições de 2022 a 2030. Aliás, uma hipocrisia do tamanho do Brasil, para não dizer do mundo. A medida também abre uma possibilidade para deputados e vereadores não perderem o mandato se deixarem os partidos. Que beleza. Desde que haja anuência das legendas para essa saída. Além disso, parece aquela regra do técnico que é demitido, né? Se é como um acordo, tudo bem. Né? Parece... mas tem situações aí que o partido muda de ideologia e o deputado fica no meio do caminho. E ele quer mudar e tem medo de perder o mandato. Foi o que aconteceu com a Tabata Amaral. O partido que ela estava não batia mais com o que ela pensava, tal, e ela queria mudar, mas não queria perder o mandato. Por razões mas partido óbvias, tem ideologia no Brasil? Até. Pergunta difícil. Só uma pergunta. Não, temos 36 ideologias. Pois é, nossa, é impressionante, né, cara? Eu fico impressionado com a quantidade de ideias que existem. Porque ideologia nem sempre significa ideia, né? Além disso, fica prevista a mudança na data de posses de presidente da República e governadores. Os presidentes vão poder curtir o Réveillon tranquilo, os governadores também, porque no caso dos presidentes, a posse será no dia 5 de janeiro, e a dos governadores no dia seguinte, dia 6 de janeiro. Aliás, as redações também agradecem, né? Porque cobrir posse de todo mundo quando é eleição geral ao mesmo tempo é dose para elefante. Essa mudança valerá a partir da eleição de 2026. Maravilha, esse foi o giro de notícias aí do TED contundente, aí com boas falas. Nel, a gente falou dessa coisa do trânsito, realmente o casal que fica ali na Torres-Homem, você também percebe isso, né? A quantidade de veículos bem grande ali e representam um perigo para os pedestres, que o pessoal passa milhão ali, né? Passa, ali não tem uma lombada, não tem nada, e a minha quadra, que tá o salão, é a maior que tem ali, porque ia passar uma rua e não passou, então aquela quadra é muito grande. Realmente a cobrança que o TED faz da CET, aí até fica aí o convite, né, para CET, o pessoal lá, que até a Luciane Beck teve com a gente aqui na semana passada, tem uma entrevista assim, esse assunto até não foi levantado de alguma forma assim, mas fica de novo o convite para poder falar com a gente, ou se pronunciar, ou por nota, enfim, falar um pouco a respeito dessa questão que o TED levantou. Não, falar de solidariedade, falar de iniciativas boas, né? O mundo está tão carente de boas iniciativas. Doe sorrisos. Fala um pouquinho para a gente assim de como é que veio a ideia, como é que
vai ser implementado? Fala um pouquinho para a gente. Sim, então, com essa chegada das crianças, a gente pensou de que maneira a gente podia estar doando o sorriso mesmo, né? Porque qual a criança que, quando ganha um brinquedo, não sorri, né? Não importa o brinquedo, né? Esse fato de você doar o brinquedo e a criança receber, ela já te dá um sorrisão, né? E por a gente ter um salão infantil, Kids, né? E também somos especializados em crianças especiais, a gente pensou em fazer uma campanha que pudesse agregar isso. Né, veio a pandemia, muitos se preocuparam, mas isso está ficando esquecido, né? Então a gente quis trazer isso à tona, as pessoas lembrarem de novo de quem precisa, né? Não só nessas épocas que dá esse choque assim na sociedade, e pandemia, e lembra, e depois volta ao normal e esquece dessas pessoas, dessas crianças. Então a gente quis fazer algo que agregasse isso, né? O nosso trabalho a essas crianças que por muitas vezes ficam esquecidas. E como é que vocês chegaram na Casa da Vó Benedita? Assim, que é uma entidade importantíssima, tem um trabalho muito bacana, muito importante, justamente com o público infantil, com as crianças. Como é que vocês chegaram? Como é que foi essa? Então, eu já eu conheço o trabalho deles há muito tempo, né? Eu acompanho, eu já estive lá, enfim. E assim, quando a gente pensou nessa campanha, a gente não pensou de cara neles, assim, a gente foi procurar, e aí como ela fez um apelo no Facebook, e a Fabiana nos ajudou também, e a gente achou que era viável, porque a gente conhece, eu vou lá, eu já frequentei muito tempo lá, então a gente chegou a essa conclusão, que é um lugar sólido que a gente pode entregar, e sabe qual é o destino. E foi dessa forma que a gente acabou escolhendo. A credibilidade que eles têm com a necessidade que vocês tinham, o precisar e o querer. Exatamente, o casamento. De um casamento. Ted, vou passar para você, mas antes deixa eu só postar para o pessoal aqui. Assim como ontem, a gente vai sortear 2 kits com livros aqui, 2 livros e um DVD do Lumarini, né, o Aventureiro, aqui um livro bem bacana de fotos das expedições que ele realizou, assim, um livro muito bonito, muito bacana, para sortear para mais 2 ouvintes do 3 em Pauta. A gente fez o sorteio de 2 ontem, aquela listinha que você tem ontem está atualizada, né, foi atualizada, então para mais 2 kits hoje, no final do programa a gente vai sortear 2 números que vão levar 2 kits do Lumarini. Ted, a palavra está com você. Não, eu queria que você comentasse a respeito da recepção, não só dos clientes em relação a essa iniciativa, mas também de quem não é cliente, né? Porque certamente vai aparecer gente lá colaborando com a doação e de repente não vai lá para exatamente usufruir do serviço. Eu queria que você falasse dessa mobilização, que é uma mobilização não só para clientes, é uma mobilização para todos. Sim, nós estamos esperando clientes e não clientes, né? Na verdade, a gente está lançando essa campanha aqui, né? Na rádio. Ainda a gente vai postar, enfim, vai ter todo um processo. E, assim, essa campanha, ela é direcionada exclusivamente para as crianças, para doar o sorriso. Então, todos são bem-vindos, estamos esperando a todos. No sábado, a gente vai ter uma pessoa fazendo pinturas artísticas, né, para as crianças, para não ser só o ato de doar, né, e a gente vai ter uma lembrancinha surpresa para quem doar, e estamos esperando, estamos com tudo pronto, né, todo o espaço pronto, para esperar essas crianças que desde pequenas já vão estar ensinando, né, e vão estar aprendendo e praticando o doar, né. Perfeitamente, e lembrando que as doações podem ser feitas, qualquer tipo de brinquedo, assim, qualquer idade. Que estando em bom estado, né, usado ou novos, e o período todo, o mês todo de outubro. Só nesse sábado que vai ter essa campanha pontual, né, com os desenhos artísticos, as pinturas, mas a gente está o mês todo recebendo. Maravilha. O Ted, tem participações aí, as primeiras interações, por favor. Lembrando que daqui a pouco a gente vai ter participação do Jorge Fernandes participando com um vídeo, ele mandou um vídeo pra gente, e falando aqui dos assuntos do Porto, né, mandou um abraço para ele.
Acabou de chegar o vídeo dele, vou repassar aqui pro Marcelo. Durante o programa a gente vai veicular esse vídeo do Jorge Fernandes. Ted, fica à vontade aí para as interações, as participações. Dá bom dia para os nossos ouvintes, por favor. Maravilha. Marcelo Dias, bom dia, um ótimo programa a todos. Alcides Catarino, bom dia a todos, bom programa. Tiago Lopes, bom dia. O Vinícius Ramos da Alseco, ainda comentando a respeito do que a gente falou a respeito da CET, né, em relação à liberdade. CET é imensamente incompetente, como sempre fazendo mudanças que vão contra o fluxo e a vontade da população local. Disse tudo sobre eles não usarem a cabeça. Pois é. Que mais? Fábio Luiz, bom dia. Aline Varela mandando palminhas. Laís Souza também mandando palminhas. Laís Souza elogiando aqui o Casarão Kids, salão top. Cabeleireiro excelente. Laís Souza, melhor salão. O Luca ama, né? O Luca, imagino, deva ser o filho da Laís. Maria Aparecida Coelho Dias, muito bom dia a todos. Laís Souza também mandando mais palminhas aqui, show. E a Fabiana Norato deixando o seu bom dia. Maravilha. Não, como é que é o trabalho com crianças, assim? Porque deve ser gratificante, assim, ver a satisfação das crianças ali, de estar participando, interagindo com vocês ali, deve dar um gosto. Como é que começou o trabalho do Casarão? Foi sempre voltado para crianças ou foi um momento que vocês acharam que seria uma boa? O meu marido, né, começou com o Casarão Kids há 35 anos atrás, e quando ele começou como ajudante num salão, né, como auxiliar, o dono não gostava muito de cortar cabelo de criança, então ia passando para ele, você quer aprender, então vai pegando. E ele foi pegando gosto, né, por cortar o cabelo das crianças, e aí a gente resolveu ser especializado em kids, porque é um nicho que as pessoas não querem muito trabalhar. Dá trabalho, eles choram, não é sempre, mas a grande maioria às vezes chora. E aí a gente foi vendo que é um nicho que é promissor, né? E muitos nem querem trabalhar. E a gente começou a pensar em ficar só kids. Aí eu também atendia mulheres, continuo atendendo, mas também fui me especializando em criança. E a satisfação, gente, é o que move o nosso trabalho, né? É o que move o nosso trabalho, é isso. É você ver as crianças felizes e os pais, né? Porque tem pais que rodam aí os salões e não conseguem cortar. E quando vê a criança ali sentadinha, sozinha, cortando, tem mãe assim que cai até a lágrima, que fala, nossa, tio, eu nunca vi meu filho cortar assim. Porque elas vão ao salão com vergonha, porque sabe que o filho vai fazer um escândalo. Então já não é algo prazeroso, né? E lá não, lá a gente deixa de uma maneira que a gente fala, olha, se ele chorar, pode ficar sentado, a gente sabe controlar, a gente sabe lidar, a gente vai conversando o tempo todo na hora do corte, para distrair a criança. Tem videogame, então a criança não fica se olhando num espelho, né? Aliás, nem tem espelho onde corta da criança, dos meninos, é o videogame, e eles não veem a movimentação da tesoura, eles estão ali para jogar o videogame, tanto que eles falam, tio, já acabou? Tio, sai da frente, estou jogando. Essa é a intenção deles, é jogar. A intenção dos pais é cortar o cabelo. Então, assim, é uma satisfação. A gente trabalha com muito amor com essas crianças, né? Tanto eles como os especiais, que aí nem se fala. Aí tem pessoas que nem querem criança e nem querem os especiais. E a gente lá está de braços abertos, né, para cortar e está atendendo toda a família. A faixa etária média ali da garotada que vai cortar com vocês é que idade, mais ou menos? É assim, começa bebê. Se bebê tem cabelo, ele corta. Porque tem bebê que tem muito cabelo, né, já com 6 meses. Então a gente corta de bebê. Lembra daquele meme do menino cabeludo? Que teve uns anos atrás? Aí, nossa... Aí. Esse seria um prato cheio, né? Sim, já poderia ir. Eles ficam sentadinhos ali, sentou com meses, já senta sozinho, não fica em colo dos pais, e eles cortam. Agora, até que idade? Meu marido está na 3ª geração, então tem gente que começa a beber e tá lá, já leva os filhos e dá essa continuidade. Que bacana isso, né, Ted? Você dava trabalho quando ia ao salão, quando era pequeno ou não? Dava, eu detestava cortar cabelo. Eu detestava. Até porque, quando eu era criança, aliás, quando éramos crianças, né, não existiam salões assim. Ou se existiam, eram muito raros. O muito que se existia era aqueles salões que tinham aqueles carrinhos
e você sentava dentro, né, era o máximo. Hoje em dia você tem isso com profusão. Eu até queria perguntar para a Anel essa coisa do salão, porque o salão para criança é meio que como uma... Você não vende só o serviço, né, Nel? Você vende o que a gente chama já há algum tempo de experiência, né, digamos assim. Como você tem, às vezes, com a mulher, com o homem, muito mais com a mulher, né, mas e agora com a criança. Sim, o nosso salão ele é totalmente temático, né? E a gente tenta oferecer essa experiência mesmo, né? No final eles ganham bexiga, ganham pirulito. Então tem toda essa forma de cativar. E na minha parte, que é a feminina, eu tenho a hora da princesa. Então ela chega para fazer a hora da princesa. Ela corta, hidrata, esmalta a unha, põe fantasia de princesa. Então, assim, é um momento especial, porque qual é a menina que não quer ser princesa, né? E tira as fotos, enfim, é uma experiência mesmo, é um trabalho de corte, né? Mais a experiência. Legal. A gente vai só dar um recadinho rápido da Célula Máter, daqui a pouco a gente volta com o Anel, tem mais perguntas para fazer, daqui a pouco tem a participação do Jorge Fernandes aí num vídeo que ele mandou pra gente. Vamos lá pro recadinho da Célula Máter, a gente já volta aí com 3 em pauta. Laboratório Célula Máter Viva, uma unidade com atendimento especial para a idade da experiência. Estamos na Rua Amazonas, 137, em Santos. Agende seu horário através do telefone 3225-2586. Célula Máter, presente no momento que você mais precisa. Tá aí, esse foi o recado do Laboratório Célula Máter, presente quando você mais precisa. Mandar um abraço pro Dr. Carlos, pra Fátima, pessoal que comanda o Célula Máter aí com as suas várias unidades, seu público que tem várias opções aí para fazer seu exame, enfim, todos os cuidados necessários, podem procurar o Célula Máter. Nel, deixa eu te perguntar uma coisa, você falou das crianças especiais, né, que precisam de um cuidado especial. Tem o caso da mãe que chega com a criança, mas ela também, ela leva a criança porque a criança tem que cortar o cabelo, mas digamos que ela não é muito dada a expor a criança, a levar a criança para a rua, assim. Você já teve que lidar com um caso assim, de mãe cri-cri, digamos assim, de criança especial? Não. Não, porque assim, a gente faz toda uma triagem, né? Tá. A pessoa, quando vai marcar, ela marca pelo WhatsApp, se é os meninos com meu marido, se é as meninas comigo. E é feito a triagem. Quando a mãe fala, olha, ele tem 3 anos, aí meu marido já pergunta, mas ele é especial, ele já cortou em algum lugar, me conta um pouquinho a história, aconteceu algum trauma, porque às vezes acontece, né? E aí a criança já vem. Então, como é feita essa triagem, a gente já passa todo o protocolo e ela já vem mais calma. E entendi. Outra maneira também, outra coisa, desculpa, que eu ia falar, é que lá o atendimento é personalizado. E é uma família por ambiente. Se chega outra família, fica na sala de espera. Então, a mãe não tem esse constrangimento de outros estar vendo, porque é um espaço para eles, né? E tendo só a mãe e a criança, ela pode conversar. Enfim, se a criança chorar, a gente escuta o choro, mas a gente não vê a cena. E a mãe consegue ficar ali relaxada, porque afinal, qual a mãe não quer ver, né? O seu filho com o cabelo cortadinho, a menina, né? A gente fica feliz de ver nossos filhos bem, né? E bem apresentados, arrumadinho. Então, a gente não tem tido esse problema, porque a gente viu que há necessidade de fazer essa triagem. Não é só marcar o cabelo. E eles têm dias especiais. As quartas e quintas, a gente deixa para eles. Não que seja... nossa, estão deixando esse dia, porque... Não, exatamente para o bem. Por quê? A gente corta um cabelo em meia hora. E para as crianças especiais, a gente deixa 1 hora. Porque a gente sabe que tem uma preparação, né? Como eu falei no início, não é só sentar a criança e cortar. A gente conversa com a mãe, vai interagindo. Às vezes eles olham lá o Thor que tem, e vão na parede. Então a gente deixa eles conhecer o ambiente antes de pôr no carrinho para cortar. Até que você falou do trato diferenciado com a criança, que é especial. Conversava com o Dr. Carlos recentemente. Ele lembrou de um caso de uma criança lá na unidade Kids da Célula Máter, que o menino tinha que fazer exames periódicos assim, e chorava, etc., autista, entendeu? E na unidade Kids ele gostou do ambiente, se identificou,
Só que ele ficava na grama, no gramado, tem uma gramado artificial, e é ali que a médica ia fazer a coleta dele, ele deitado no chão e ela sentada ali para poder fazer a coleta. E hoje a criança não quer ir embora. Quando vai, não quer ir embora. Entendeu? Quer dizer, é sinal de que o tratamento foi convidativo àquela criança, a criança se sentiu à vontade ali e quer voltar sempre. Ô, Ted, você falou que você dava trabalho quando cortava o cabelo, e o Matheus, é tranquilo ou não? Não, o Matheus, no geral, até que é tranquilo. Até que é bem mais tranquilo, até. Muito mais. Até a propósito dessa coisa de ir ao salão, né? Eu ia perguntar para a Nel o seguinte, aliás, uma pergunta e depois eu vou fazer outra. Quantos profissionais existem responsáveis pelo corte de cabelo ali, Nel? Só para mim, você já vai entender o porquê da minha pergunta. No meu salão é eu e meu marido, só nós dois que trabalhamos. Eu tenho uma ajudante, mas cortando é eu e ele. Ah, perfeito. Eu te pergunto isso porque muitas vezes a criança, o adulto tem isso, né? A criança acredito que tenha também. Tipo, ele vai lá para cortar, a criança vai lá para cortar com a tia X, entendeu? Então, se às vezes a tia, quando o salão tem muitos, né, profissionais, às vezes a tia X não tá, mas tá o tio Y. Ah, não, o tio Y eu não quero. Então, não tem muito esse problema, né? Então, não, e isso assim é um diferencial, porque ele sabe quem sempre vai ser eu e sempre vai ser o meu marido, e a gente vai criando uma amizade com a criança, né? Já é o tio Emerson e a tia Nel. Tem umas crianças que falam, tia, você pode ir no meu aniversário, você pode ir na minha casa brincar comigo, porque elas olham, né, eu brincando ali, porque depois a gente acaba brincando um pouquinho, então eles querem levar a gente para casa. Teve uma que fez eu fazer a dancinha do TikTok, eu falei, eu faço, mas uma coisa fácil, porque a tia não tá, eu ainda tenho que tirar o óculos, enfim, dava... E eu fiz, e postei, porque ela queria, então assim, eu acho que isso, todo mês eles indo, a gente vai pegando essa amizade e sempre vamos estar nós dois lá para cortar. Ô, Nel, você já teve caso de criança, maiorzinha, assim, vai 8, 9 anos ou um pouco menos, que fazendo tratamento de leucemia, o cabelo caiu, ter que dar um complemento assim? Você já teve? Não, lá a gente não teve, assim, já teve uma criança muito tempo atrás, mas não foi lá. Quando começou a fazer o tratamento de químio e tal, e não foi lá para cortar, ainda não tivemos esse caso. Mas uma coisa que vocês sabem da possibilidade, assim, e acho que de alguma forma também estão prontos para... Assim, nós estamos prontos para atender crianças, né? A gente, se precisar, claro, a gente não tem nenhum problema com criança e nenhum tipo de criança. Para a gente é criança. Eu acho que desde que a gente escolhe essa profissão... E a gente vem para falar, somos especialistas em criança, então nós atendemos qualquer criança, né? Já teve até adulto que ele não enxergava, não ouvia, ele se balançava o tempo todo, e meu marido criou uma técnica e cortava, e sempre cortou. Hoje ele tem 40 e poucos anos, o Renato, e vai lá. Então, assim, a gente tem que estar disposto a isso, já que a gente escolheu essa profissão, né, que é a profissão que nos move, que nos dá, assim, a gente acorda com aquela alegria de trabalhar, trabalhar com as crianças, então a gente está preparado, só não surgiu o caso ainda. Você pegou criança com cabelo detonado? Aquela criança que pega a tesourinha, vai lá e por conta própria dá uma bagunçada assim. Geralmente são as meninas e cortam a franja, né? Uhum. As meninas são especialistas nisso. E agora na pandemia teve casos interessantes, porque muitas mães viraram cabeleireiras, né? Sim. Então, só que não, né? Só que não. Então a grande maioria chegou lá, olha, tia Nel, na pandemia eu cortei, tá bom. Falou, olha, fica na paz, porque todo mundo cortou, elas cortaram delas, né? E quem não mudou, né? Eu fiz uma mecha rosa na pandemia, eu acho que todo mundo quis dar a foto então, banner, né? Isso foi na pandemia, eu acho que a pandemia fez a gente, peraí, quero algo diferente. E só tinha tesoura em casa, né? A grande maioria, para mudar o cabelo, e quase todas fizeram isso. Pelo menos a metade das clientes cortaram em casa, cortaram dos filhos, cortaram dos maridos. Os maridos, tudo bem, elas passaram a máquina. Agora as crianças, chegou uns casos lá, triste de consertar. Tem aquela criança que pega aquela tesourinha de cortar papel na escola, resolve você meter a... Tesourinha do Mickey, né?
A tesourinha do Mickey. A Lara cortou a franja, anel com A Lara, a filha da Fabiana Norato, cortou a franja aqui, a Anel deu um trato aqui. É coisa de criança, nunca, né? Quem Qual nunca, a criança que nunca fez isso? Enfim. Eu acho que até por isso algumas crianças depois têm medo da tesoura. Que a mãe, depois disso, dá uma bronca. Tesoura corta! E tem criança que chega lá. Tanto que eu falei, a gente teve que tirar o espelho da parte dos bebês. Porque quando eu via o espelho e a tesoura na mão do meu marido, já chorava. Eu acho que é porque já tinha aquilo em mente, né? Vai me cortar, né? Por isso que nós tiramos e agora a evolução é muito melhor. E imagino que as crianças também mais novas, assim, essa coisa do TikTok, né, dos vídeos, elas também estão entendendo uma vaidade que para poder aparecer bem no vídeo, assim, então tem essa preocupação deles também em estar legal para poder aparecer no TikTok, gravar o vídeo, assim. Sim, também. e gravar e os próprios amigos, né? Que nem você vê, chega uma criança, um menino para cortar o cabelo. Ele não sai só com corte de cabelo, ele sai com uma mecha de spray, ele quer pôr uma estrela, né? Aquelas tudo com spray. Então ele já vai para a escola assim. Aí o amigo vê, já quer aquele desenho, já quer aquele cabelo colorido. Ali no nosso salão, ninguém chega só para cortar o cabelo. As meninas, bebezinha, eu faço penteadinho, elas saem com penteadinho, as maiores saem com uma mechinha colorida que eu dou. Então, os outros vão vendo e vão querendo, e fora essa vaidade, né, a mídia, enfim. Tem algum corte, assim, que eles se inspiram, assim, os meninos, as meninas, assim, eu quero mais parecido com... A gente teve uns anos atrás o moicano do Neymar, mas... Então, depois disso... quando chega um jogador assim que muda, o Ronaldinho deixou aquele cabelinho do Cascão, né? Enfim, todo mundo queria o cabelinho do Cascão. E depois o Neymar com o moicano. Então, quando chega um jogador que ele se identifica e tem um corte diferente, você pode crer que você vai fazer aquele corte até cessar, né? Até as mães falam, chega de fazer esse corte. E as meninas é mais as blogueiras que elas olham, mas as meninas em geral é franja, né? E corta reto. Mas as meninas hoje de corte é isso. Agora, mecha colorida. Isso é algo que elas querem. Não tem como, as mães querem segurar, mas chega um tempo, é todo mundo fazendo, e elas querem mecha roxa, rosa, azul. Aí vai para as cores, as meninas vão para as cores. Legal. Ted, tem mais participações, mais interações? Aí a palavra está com você. Tem mais aqui, a Laís Souza, ela fala o seguinte, meu filho detestava salão e cortar cabelo. Não sou filho da Laís Souza, tá? Mas eu também tinha passado a mesma coisa. E agora conheceu o tio Emerson no casarão e ele ama sempre pede para ir para lá. Aí ela fala, agradecendo aqui ao tio Emerson pelo carinho, não tem preço que pague isso. E o Alcides Catarino comenta aqui, muito bonita a mensagem do Alcides, por sinal. Nesse salão, pelo que vejo, a melhor ferramenta é o amor. Parabéns. É uma ferramenta, aliás, tão eficiente quanto a tesoura. Não, eu queria te perguntar o seguinte. Você falou durante a pandemia, né, que muitas clientes suas se viraram, né, cortando o cabelo, né, até porque o salão deve ter ficado fechado por alguns meses, ou enfim. Não houve... são duas perguntas em uma que tem relação. Houve clientes que te pediram para você, para o seu marido, irem na casa delas para fazer esse serviço em algum momento? E outra, já aconteceu de até fora da pandemia, em algum momento qualquer antes, ou com a pandemia um pouco mais diminuta, digamos assim, de pedir, a criança às vezes tem alguma dificuldade, às vezes a criança tem um problema mais sério assim, em termos de deficiência. Já ocorreu de você atender na casa dessa pessoa também para facilitar a vida daquela mãe que de repente tem dificuldades para sair com esse filho ou com essa filha de casa? Sim. Na pandemia, logo que fechou e a gente não pôde trabalhar, nós montamos, né, uma maneira de ir a domicílio. Então, a gente colocou botinha no pé, avental, a gente é dessa maneira. Então, a gente trabalhou bastante a domicílio. Tanto os pais, né, que precisavam trabalhar e o home office, fazer lives, enfim, precisava estar com um corte de cabelo, como as crianças. E já houve, sim, de mãe pedir para a gente ir, foi o meu marido, porque eu falo dele, porque os meninos, às vezes, têm mais tipo de problemas, autismo, tudo do que as meninas. A grande maioria é os meninos. E precisou, sim, ir na casa, porque o menino não deixava de jeito nenhum e o cabelo já estava muito comprido. Inclusive, foi feito um corte simultâneo com a psicóloga falando com o menino e dando as instruções,
porque era um menino que ninguém podia chegar perto, né? E chegou meu marido lá para cortar com essa missão. E assim, ele nem conhecia, né? Então foi com a ajuda de psicólogo e a gente conseguiu cortar o cabelo dele. Tem casos, não são muitos, né? Porque as mães também precisam, às vezes, sair até um salão com o seu filho. As mães também cansam, né? A gente fala das crianças, mas para a mãe também é cansativo. Às vezes ela também quer ir no salão, dar uma voltinha, também quer ter o prazer de ver o filho sentado num carrinho para cortar o cabelo. Então, a grande maioria vai porque sabe que a gente tem esse atendimento, esse tempo, que ela não vai ser exposta a outras pessoas, nem o filho. Então, é a minoria que pede para ir em casa. A grande maioria vai no salão. Vocês têm ideia de expandir o Casarão Kids, abrir uma outra unidade, enfim? Então, a gente já pensou por várias vezes sobre isso, mas a gente não tem essa mão de obra. Por quê? Muitos olham o salão de beleza Kids como nicho. Aonde eu vou, nossa, que nicho bacana. Mas a gente não vê como um nicho, assim, dessa maneira. A gente vê que a gente trabalha com amor, com o que a gente ama. E o meu marido já tentou pôr pessoas, eu também na parte de menina, que ainda é mais fácil. Mas as pessoas tratam as crianças assim, nem olham para as crianças. Ela fala com os pais, qual o nome dele, qual é o corte. Eu não, eu pergunto para a menina qual o seu nome, vamos no carro da tia Nel, eu tiro do colo da mãe, ai, vamos com a tia Nel no carro da Barbie? E o pessoal não quer isso, o pessoal quer cortar em produção. Cortar, ganhar, já vem o outro. Então a gente não consegue achar. Não estou dizendo que não tenha, mas ainda a gente não encontrou essas pessoas que queiram trabalhar também por amor. Então, a gente, por enquanto, estamos nós dois, mas a gente pensa em lançar um curso que já está começando a ir para o forno. Aí um curso sim, porque aí a gente vai dar toda a ferramenta e aí a pessoa vai adquirir isso. Agora, dentro do nosso salão, os clientes estão acostumados com esse amor. Eu não posso pôr uma pessoa que nem olha para a criança, que nem já teve uma vez lá, ficou um período, uma semana, nem olhava para a criança. Como assim? Isso, né? Curioso, porque a tendência é que todo mundo, quando encontra, pelo menos a maioria, encontra a criança, oi, qual é o seu nome, quantos anos tem, isso aqui, mas num trabalho que exigiria essa proximidade, assim, essa interação com a criança, acaba agindo de maneira diferente. Curioso isso. É porque ela está trabalhando ali para ganhar dinheiro, para pagar as contas dela, né? Todos nós precisamos, não estou dizendo que... Mas tá isso em primeiro lugar. Então, se ela perde muito tempo com a criança, ela não marca outro, né? E a gente não está preocupado com isso, porque um bom trabalho vai vir outros, e eles vão aceitar. Se eu não tiver logo em seguida, olha, eu tenho daqui mais a meia hora, eles vão aceitar, porque eles sabem o atendimento, e sabem que não é feito correndo, porque eles não querem ser atendidos na correria. Então, tem que respeitar que o que está antes deles também não vão ser, né? Tem gente de outras cidades que vem, de outros bairros assim, como é que... Então, o nosso vem de tudo que é cidade. Porque tem gente que vem só de São Paulo para cortar. E em São Paulo tem bastante gente. A gente já vai, já aproveita o shopping, a praia, tio Emerson. Aí já que é o final do dia, ou bem no início, que é para poder aproveitar, né? Tem pessoas que vão do Rio, mas quando vem na casa da avó quer cortar lá. Ou já deixa, não vamos cortar esse mês, vamos no outro lá no tio Emerson. Então tem de bastante lugar. Bacana, quer dizer, conseguiu o trabalho de vocês o reconhecimento do trabalho de vocês atrai gente de outros locais também. E é o boca a boca, né? Acho que o boca a boca acaba funcionando muito bem no caso do porque salões, né? Eles olham na rede social, né? Sim. Que a rede social hoje é tudo, mas ele tendo um feedback de quem já foi é diferente, porque muitas vezes a rede social é maravilhosa, mas você chega lá e não é bem aquilo. Então, é importante. E também tem muitos grupos, né, pelo WhatsApp de mães que têm filhos autistas e que no próprio grupo eles vão indicando. E a gente só descobre quando chega lá, ou pela triagem, né, que aí fala de onde você conheceu, tal, e aí eles acabam falando. Então, os próprios grupos vão falando da gente e vai chegando os clientes lá. Ok. Ted, antes de voltar para você, vamos colocar no ar o vídeo do Jorge Fernandes, né, ele mandou para a gente aqui. Ele que participa com a gente aqui no 3 em Pauta, um cara muito bacana também. Ele mandou um vídeo aí sobre essa questão que a gente comentou no começo do programa da Previdência, do servidor, e outros assuntos aí também ligados ao sindicalismo, ao porto, enfim. Vamos colocar o
estiver no ponto aí já, o Marcelo já puder soltar, vou soltar o Jorge Fernandes, a voz mais bonita do Porto de Santos. Bom dia, Anderson, bom dia, Ted, e a você, Marcelo, aqui na Rádio Ômega 3, em pauta. Câmara Municipal de Santos aprovou ontem, em primeira discussão, por 15 votos a 5, a reforma da Previdência Municipal dos Servidores. A idade mínima para se aposentar é uma das principais obrigações. Outra questão, nós temos em São Paulo, na Assembleia Legislativa, na LESP, a Frente Parlamentar de Apoio à Região da Baixada Santista. E a cobrança é com relação a tudo que ocorre aqui, que pode passar pela Assembleia Legislativa. Os nossos 5 deputados estaduais estão discutindo leitos hospitalares, mas a nossa ótica vai de encontro ao Porto de Santos, o maior porto do Hemisfério Sul, que vai se tornar ainda maior com a vinda do ministro Tarcísio de Freitas aqui à nossa região, onde diz que agora o modal ferroviário vai ser implementado. E os trabalhadores, onde entram nessa discussão, já teremos aí a desestatização, privatização do porto. E em nenhum momento se discute a participação dos trabalhadores. A conta é simples. Se os trabalhadores não têm renda, automaticamente o comércio perde com isso e toda a região, e por que não todo o Brasil. É o momento para discutir com os trabalhadores. Teremos também Maravilha. Obrigado, Jorge. Obrigado pelo seu recado. Deu uma pequena falhinha no final aí, mas acho que está dado o recado deles, reiterando, Ted, a importância do trabalhador participar das discussões em torno do futuro dele, em torno das questões que o mobilizam, que afetam diretamente. É importante o trabalhador, seja por conta própria, seja através dos sindicatos aos quais eles são vinculados, né? De participar dessas discussões aí para evitar distorções, digamos assim, legislação que não seja favorável, né, Ted? Exatamente. Se o trabalhador não participa, né, ou pelo menos, ou no mínimo, ou não toma conhecimento, né, do que está acontecendo, depois para reclamar fica difícil, né? Aí vai reclamar do político, vai reclamar desse, daquele, enfim. Aí complica. Perfeitamente. Tem mais perguntas para Zé? Fica à vontade. Tem mais participações aqui, vamos lá. A Fabiana Honorato comenta aqui, a Lara, né, que é a filha da Fabiana, fez mecha com o anel. Ela e o Emerson cortaram o cabelo da Lara desde o primeiro corte. Tem uma mecha guardada, está lá tá enquadrada. A Fabiana vai enquadrar essa mecha. A Fabiana, lógico, pedindo aqui para mim levar o Matheus lá no casarão. Opa, boa, bela dica, hein, Fabi? E a Tatiana Sápia, perdão, ela fala assim: é melhor local para cortar o cabelo. Tio Emerson é o melhor. Os meus dois cabeludos amam. É um passeio para eles. Nel, eu tô achando que o tio Emerson tá mais popular que a tia Nel. O que acontece? Então, ele tem 35 anos, né, de profissão, ele tem uma bagagem muito maior do que eu, né? E aquilo que eu falei, ele faz as crianças especiais porque a grande maioria é os meninos, né? Então, isso as mães ficam, né, imagina, irradiantes. As meninas é uns 10%, mais ou menos, então não dá muito esse impacto, e também as meninas cortam menos cabelo, né, gente? Tem menina que demora 4 meses, então a minha conquista tem que ser, né, com mais esforço. Ele não, todo mês tem menino lá para ele, né, assim, claro, eu trabalho todo dia, mas o menino vai todo mês, então vira um amigão. Tem mãe que, gente, corta Chanel, vai cortar depois está lá na cintura, então ela lembra de mim, mas não é como todo mês, né? Mas não tem problema ele ser popular. A Xuxa também era popular e a Marlene Matos que comandava. Aí sim! É brincadeira. Sensacional! Não, tudo bem, eu fico nessa posição aqui. Pois é, Emerson, fica atento, hein? Fica atento, viu, parceiro? Não, a gente é uma parceria, um incentivo o outro, e como eu estou fazendo bastante live, ele fala, vai você que você já está acostumado a falar, tá lá nas lives, por isso que eu vim. Como é que é o trabalho nas redes sociais, assim, você falou que é fundamental, assim, também ajudou a difundir mais o trabalho de vocês? Muito, ajudou muito. A gente é da época que entregava panfleto, né? Sim. E aqueles carros que faziam aqueles barulhos e tal.
E só que panfleto, né? Você contrata alguém, joga no bueiro, a gente já sabe como funciona. Põe 10 panfletos dentro de uma caixinha de correio. Então, era mais árduo o trabalho. Hoje, não. Hoje, você coloca foto, você explica, o veículo é muito mais rápido. Mas também é uma via, né? Porque, assim, você tem que ter excelência no seu trabalho. Porque do jeito que a rede social te levanta, ela também... Uma crítica já vem várias, né? Então... É muito bom para a gente, mas é o que eu e o Emerson, a gente sempre conversa, de estar colocando os cortes, explicando, ter um trabalho de excelência, porque a gente está exposto, né? A gente coloca na rede e pergunta o que você achou. É praticamente isso. Então, a gente tem trabalhado muito isso e a gente está se aperfeiçoando com essa parte, assim, das redes sociais, porque a gente não começou assim. Eu falo que antes o cabeleireiro cortava, o seu amigo gostou, vai. Agora não, a gente corta, é fotógrafo, a gente tem que pôr o texto legal, tem hora que a gente dá dúvida, pergunta para minha filha, tá certo o que eu escrevi? Porque não é a nossa profissão era só cortar. E hoje a gente tem que se virar e ser esse profissional aí macro, tem que saber tudo, tirar foto, uma foto boa, enfim. Jogar nas 11, digamos assim. Exatamente. Você falava da questão do trato com crianças com TEA, assim. Qual que é a satisfação de ver a criança justamente chegar ali, não meio incomodada, não à vontade, e com o tempo ter essa fidelidade com vocês, assim? Como é que é essa sensação? Então, é maravilhosa, né? E a gente tem o que a gente faz lá no salão, a gente tem quarta e quinta especiais e adaptação, não é só para crianças especiais, mas com o tempo eles já estão tão bacana, já vão lá, que eles passam para outros dias, então é como um prêmio, né? Tanto para a criança como para a mãe, porque aí ele já pode ir no sábado, escolher o dia que ele quer, porque ele já está dentro daquele padrãozinho ali que ele sabe que é mais rápido, ele já sabe o que é o carrinho, o que é o corte. Então, assim, a gente acompanha a alegria da família, né? A gente, mesmo não querendo se envolver, né, assim, porque é algo profissional, mas a gente acaba se envolvendo, porque depois já vem, a gente pede para vir o adulto que tem mais controle sobre a criança, né? Porque senão vem vó, não deixa chorar. Então, pelo menos no início. E depois que eles passam dessa adaptação, aí já vem a avó ver cortar. Então, é uma festa, né? É aquilo, é um corte com experiência e superação, que essa superação é da criança, né? É única dela, por mais que a mãe esteja ali, mas enquanto a criança não se supera, não adianta a mãe fazer tanto esforço. A criança tem que falar, agora eu vou cortar. E tem autista lá que, gente, chorava, berrava do portão, e hoje ele vai qualquer dia, ele senta, ele sabe qual é o momento, o pai só dá umas vozes de comando, aí não, mas já para. Então, assim, gente, é maravilhoso, né? Você vê que eles já estão ali interagindo com todo mundo, eu passo, já fala comigo, porque às vezes você fala e você fala sozinho, você tem essa impressão, né? Mas agora já se vira, porque já reconhece a voz. Então, é maravilhoso, assim, esse caminhar deles, né? Eu sou suspeito para falar, porque o meu enteado tem 8 anos, o Pedro é uma criança que te surpreende a cada dia, cada contato com ele te surpreende de alguma forma, assim, com um gesto de carinho, uma palavra, com uma piada, tudo nele é surpreendente, assim, e a gente aprende muito com ele, assim. Ted, a hora tá voando, parceiro, 11h27, já vamos sortear os 2 kits do Lumarini? Aliás, a hora tá voando tanto quanto o meu cabelo já voou há algum tempo, né? Aí não tem jeito. Mas pode ir lá no casarão, amor. A gente vai dar um jeitinho. Então vamos sortear. Deixa eu até te dar a numeração aqui. É de 1 a 44, é só que a gente mantém as outras pessoas durante a semana, elas ficam, né, na lista. E eu peço só, por favor, para não escolher o 16 e o 18, que foram as duas pessoas que ganharam ontem. Mas de resto, de 1 a 44, pode-se escolher à vontade. De 1 a 44, exceto 16 e 18, né? Isso, exatamente. Vou pedir para a Nel dar um número. 11. 11, vamos lá. Hoje é só um, Anderson, só confirmando. Não, são 2. A Fabiana Norato vai dar o outro número. Ah, perfeito. Então deixa a Fabiana dar o número dela, aí eu já falo dos 2. De 1 a 44, com exceção do 16, do 18 e do 11 agora.
24. Então, 11 e 24, Ted. Então vamos lá. O 11 foram duas mulheres, por sinal. Maria Helena Almeida Passarelli, da Passarelli, acho que é por causa do Facebook, deve estar duplicado, mas o Passarelli deve ser um só. Maria Helena Almeida Passarelli é o 11. E o 24 é a Lourdinha A1. Portanto, elas ganharam o kit do Lumarini. Depois a gente vai entrar em contato com eles. Ou até peço para entrar em contato com a gente pelas redes sociais aí, para a gente combinar uma forma de fazer a entrega desses kits. Meu amigo, obrigado pela participação aí. Um abraço. Faça a tua participação final aí, por favor. Bom, muito obrigado, meu amigo Anderson, a Fabiana que saiu dos bastidores e, lógico, a ANEEL pela entrevista, pelo trabalho que eles fazem, né? O trabalho que já é brilhante por natureza e agora com essa campanha também de arrecadação de brinquedos, só ganha mais brilho. Um abraço ao Marcelo também, a todos que nos acompanharam, mais um 3 em Ponto. Valeu, Ted, obrigado a você. Nel, obrigado pela presença. Obrigada. Reforça o convite, fica à vontade aí para reforçar o convite aí para a ação. Então, nesse sábado, a gente está com essa ação Doe Sorrisos. Não deixe de participar, leve lá brinquedos usados, em bom estado ou novos, tá bom? Tem muita criança esperando por esse momento de receber um brinquedo. Não esqueçam, por favor. Nel Diniz Cabeleira, muitíssimo obrigado pela presença, parabéns pela iniciativa, parabéns pelo teu trabalho e valeu, até a próxima. Obrigada. Oi, Ted. Oi, desculpe cortar, Nel, não podia deixar de ter algumas interações aqui que ficaram para o fim, e o tio Emerson, lógico, se manifestou aqui, né? Falou que o primo da Fabiana já cortou o bebê, falando que o tio Emerson está ficando velho, né, tio Emerson? E ele fala aqui que o Jorge Fernandes já levou os filhos lá no casarão e o pai dele também lá no casarão, lá na Delfim Moreira, Oswaldo Morrone, né? Ele dá parabéns aqui a você. Enfim, são as interações aqui nesse final de 3 em Ponto. Esse Oswaldo, ele é meu professor no curso do Alejandro Valente, que eu faço de colorimetria, ele é apaixonado por rádio, aí eu mandei a foto, ele falou, chama eu, por isso que ele entrou aí. Ele faz as lives com esses microfones, aí eu passei para ele, que hoje é minha vez, né? E quanto ao Emerson, a mulher falou, já se manifestou, né? Tá vendo? Pois é, né? Não pode deixar de... Manda aqui, pode obedecer quem tem juízo, meu parceiro. Abraço, Ted. Obrigado mais uma vez pela presença. Eu que agradeço essa oportunidade, quero fazer o convite, né, de você levar o Pedrinho lá, tá? É um presente nosso do Casarão Kids, espero ele lá com você. Leva o Pedrinho para a gente conhecer e fazer um corte radical. Obrigado. É um presente do Casarão Kids. Nossa, ele vai adorar. O endereço é a Rua Torres Homem 230, fica entre a Frei Vital e a Senador Dantas. Perto da Cidade de Santos, ali do Colégio Cidade de Santos, ali né? naquela quadra de Cidade de Santos. Perfeito. Leva o Pedrinho lá, ele vai gostar do corte, vai fazer cabelo colorido, o que ele quiser. Viu, amor? Tá vendo? Já temos um programa aí pro final de semana, já marcar a data pra levar o Pedro e fazer o corte. Ele gosta, viu? Ele tem 8 anos, né? Tem 8 anos, com o cabelo arrepiadinho, uma vez ele voltou com o cabelo azul também. Isso. E ele é daqueles que na pandemia deu uma tesourada. Eu tenho um priminho também, assim, que ele apronta muito. Mas a gente acerta tudo, os ponteiros, pode deixar. Não, mas ele é um fofo, vocês vão adorar conhecê-lo, assim. Gente, obrigado a todos pela presença, obrigado a todos pela interatividade, foi muito legal o programa. Um abraço a todos, uma boa quarta-feira, cuidem-se. Amanhã está de volta com mais um 3 em Pauta, 10h30 da manhã aqui na Ômega Web Rádio. Um abraço, gente, até amanhã.